O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um movimento bem comum que acontece, não sei precisar qual é o tempo, qual é o ano que acontece esse tipo de coisa, porque isso é algo que a gente observa, creio eu, em todas as faixas etárias, em todo o tempo, em todo o ano, em toda a sociedade. Quando a gente cresce, nasce, aliás, e a gente é pequena ali, ainda é uma criança, a gente costuma a ser levado para a igreja. Os nossos pais nos levam para a igreja, talvez os nossos avós. Comigo foi minha avó que me levou para a igreja. E aí a gente lá aprende as coisas da igreja. Vez ou outra a gente vem e vira coroinha, vira acólito e vai crescendo na fé. Só que aí, por conta de um cientificismo em que tudo passa a ser explicado, tudo passa a fazer sentido, a gente começa a se achar o cara, sabe? E aí, nossa, a igreja me enganou, nossa, é mentira tudo isso. Por que falando isso? Porque São Paulo conversa com Timóteo hoje, na segunda leitura, e fala: permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Então São Paulo está recordando Timóteo que Timóteo precisa relembrar o que ele aprendeu e de quem ele aprendeu e saber que aquilo que ele aprendeu é algo verdadeiro. E assim precisa acontecer conosco também. Se nós crescemos na igreja, por que cargas d'água no meio da nossa caminhada de fé, nós abandonamos a igreja? Por que nós viramos as costas para a igreja e para Deus no meio da nossa caminhada de fé? Porque vez ou outra os nossos desejos não foram atendidos? Porque vez ou outra o nosso ego não foi devidamente apalpado? Por que nós nos afastamos da igreja? Porque, ora, nós estamos tão inseridos, tão praticantes, fazemos campanhas de oração, vamos à missa até mais vezes durante a semana, mas vem uma onda de qualquer situação que prejudica, que preocupa, que deixa o coração inquieto, a gente já esquece de tudo aquilo que a gente aprendeu e vai se embrenhar em outro caminho. Nós temos que prestar atenção nisso. Porque se estamos aqui é porque nós estamos carregando uma herança espiritual. Se estamos hoje, neste século, ainda dentro de uma igreja rezando a missa, é porque nós tomamos parte de uma herança espiritual. Ora a doutrina dos apóstolos, ora espiritualmente dos nossos pais e avós. Eles nos mostraram o caminho da igreja. Quantas vezes eu e minha avó, a gente ia para São Paulo na missa do Padre Marcelo Rossi, aí ficava lá no portão, esperando o portão abrir, quando abria, saía correndo. E aí minha avó fala: você é novo, vai, corre e pega um lugar para mim. Para chegar lá e poder participar lá na frente. Quando o padre jogasse o balde de água, a gente pegar a água benta que o padre jogou. Era umas coisas de louco. Mas foi ali o caminho da minha vida para iniciar esta caminhada de fé, esta caminhada espiritual.
Só que aí a gente não pode se esquecer. E de novo, a gente se esquece, porque aí tudo parece fazer sentido, todos os outros argumentos exteriores da igreja parecem ser mais pesados, mais fortes, e conseguem nos convencer. Porque nós nos esquecemos daquilo que aprendemos. Porque nós nos esquecemos que nós aceitamos uma verdade aceita pelo batismo. Então tudo isso precisa ser recuperado, tudo isso precisa ser lembrado. Constantemente nós temos que lembrar das nossas promessas batismais, para lembrar o que a gente renunciou e o que a gente prometeu. E o que a gente prometeu não é algo que inventaram ontem, mas é algo que já existe há 2000 anos. Esta igreja já existe há 2000 anos, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa igreja quer nos ensinar a sermos melhores cristãos, a sermos melhores pessoas. Até semana passada já começou. Até semana passada nós estávamos vendo questões da vida moral, do apego e do desapego, para nos abraçarmos realmente na vontade de Deus, na confiança em Deus, e não ter apego a bens materiais, mas confiar exclusivamente a Deus. A partir de semana passada, foi inaugurado agora um novo tempo que trata da vida espiritual. Como que a gente está trabalhando a nossa vida espiritual para Deus? Como que nos comportamos no nosso crescimento espiritual? E entendam, quando somos cristãos, a gente não deixa empurrando as coisas com a barriga. Não, a gente precisa sempre crescer. Nós não podemos ser cristãos acostumados somente com a papinha, somente com o oba-oba. Nós temos que ser cristãos que vai crescer na fé. E aí crescer na fé não é que vai se tornar uma pessoa madura teologicamente, que refuta todos os argumentos teológicos e não sei o quê. Mas é alguém que ama mais a Deus. Ser melhor cristão, subir na fé, é de um cristão que quer mais compreender a vontade de Deus, que quer mais amar a Deus, que quer mais estar na presença de Deus, que não se contenta ir à missa só no fim de semana, uma vez por mês. Eu ainda continuo batendo na tecla, porque ainda a gente percebe de gente que só vai na missa uma vez por mês. Se está indo na missa em Itu, em Sorocaba, bendito seja Deus, não vista a carapuça. Mas tem muita gente que ainda vai na missa só uma vez por mês. Não é isso que é a vida cristã. Não é isso que é a vida que faz a vontade de Deus. A vida espiritual tem sentido quando nós não queremos nos separar de Deus. E o sinal que nós não queremos nos separar de Deus é a nossa presença na missa, é a nossa participação na missa, é a nossa vivência dominical do mistério pascal. E é isso que a gente precisa recuperar nessa vida espiritual. Semana passada falávamos da ação de graças, da importância de fazermos a ação de graças, seja nas nossas orações, seja na participação da missa, que é uma ação de graças. Aproximar-se da Eucaristia é aproximar-se desta ação de graças. E hoje a igreja nos fala nesta liturgia do poder da oração, da necessidade da oração, da insistência que devemos ter quando rezar. Porque hoje em dia também, qualquer coisinha que acontece, a gente já larga a mão de rezar e não aconteceu do meu jeito, não aconteceu do jeito que eu quis, então eu vou abrir mão, eu vou procurar em outra igreja, porque lá tem uma pessoa que faz uma reza forte e o negócio acontece rapidinho. Não é isso que o Senhor espera de nós. Como católicos, como cristãos, o Senhor pede que nós tenhamos insistência na oração. Tanto que ele fala assim, São Lucas, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. É isso que Jesus espera de nós, que rezemos sempre e nunca desistamos. Só que qualquer coisinha, qualquer aperto ali que acontece, Jesus esqueceu de mim. Jesus não me ama, Jesus não me quer mais. Jesus não me deu minha casa. Jesus não me deu meu carro. Jesus não me deu o emprego do jeito que eu queria, que era trabalhar só de manhã e ganhar 3.000 reais. Se achar um emprego desse, você me avisa. Porque não é assim que funciona. Então, eu vou fazer outra coisa, vou procurar outra coisa. Não. O Senhor pede que nós sejamos insistentes na oração. E aí ele apresenta o caso dessa viúva. E aí entende essas duas personagens. A viúva, no antigo Israel, ela era uma pessoa abandonada pela sociedade.
porque ela não podia trabalhar e não tinha marido que a sustentasse, ela fazia os serviços de casa, mas precisava de um sustento. Se ela não tivesse o filho para ajudar nas despesas, nessa questão de sustento, mais lascada ela estava. Então formavam-se comunidades de viúvas que viviam da misericórdia dos outros, da esmola dos outros. Então, de um lado a gente tem a viúva que era abandonada. Do outro lado a gente tem um juiz que não precisava de ninguém. Ele não confiava em Deus e não confiava em homem algum. Aliás, ele não respeitava homem algum. Então a gente tem uma viúva abandonada e um juiz que não precisa de ninguém, um juiz autossuficiente. E nosso Senhor apresenta a proximidade, uma cena desses dois que não tinham ninguém mais. Uma porque foi abandonada e o outro porque era autossuficiente. E essa viúva é insistente. E por que nosso Senhor conta a insistência dessa viúva diante desse juiz que não era nada justo? Para mostrar que um coração duro é tocado pela insistência. E aí Bento XVI fala isso de um modo muito bonito. Se até mesmo um juiz com um coração tão endurecido foi amolecido pela insistência de uma viúva, quanto mais Deus, que é rico em misericórdia, rico em bondade, não se sente tocado pela nossa súplica, pelo nosso clamor. Então tá aí por que a gente tem que rezar? Para tocarmos o coração de Deus, para agradarmos o coração de Deus, para termos esta proximidade com este Senhor que tanto nos ama. Se a viúva conseguiu pela insistência, nós também conseguimos pela insistência. Então a gente precisa lembrar nesse tempo que nós precisamos ter vida de oração e contar uns com os outros para esta vida de oração. Na primeira leitura, Moisés estava intercedendo pelo povo que estava na batalha. O braço cansava, o povo perdia. Voltava para a intercessão, o povo ganhava. E aí vem Ur e Arão, cada um de um lado, para segurar o braço de Moisés. O que é esses dois segurando os braços de Moisés? É sendo sustento para que a intercessão aconteça, para que a oração aconteça. O padre de braços abertos intercede pelo povo, só que o povo precisa ajudar o padre a ficar com os braços abertos. Por isso que a gente fala tantas vezes, rezemos pelos padres, e os padres rezam pelas intenções do povo, porque um está mantendo o braço do outro erguido, para que a intercessão aconteça e a vitória do céu aconteça. Por meio da vida de oração, por meio das nossas ações, das nossas orações. Dois exemplos para elucidar muito bem essa coisa da oração. Tem a Vanessa e o Nai aqui na paróquia. Já ouviram falar da Vanessa e do Nai? Alguns já. Vanessa e o Nai, o que aconteceu? Vanessa estava com problema do coração e aí engravidou. E aí a gravidez se tornou de risco por causa desse problema na válvula do coração. E aí vamos fazer o quê? Vai esperar para ver o que acontece, vai fazer a cirurgia, mas se fazer a cirurgia, corre o risco da criança não aguentar, corre o risco da Vanessa não aguentar e a Vanessa vai morrer. E agora, o que a gente faz? Rezamos. O povo fez campanha de oração, todo mundo rezando para que a Vanessa não precisasse se submeter a tanta pressão. Só que aí as pessoas chegavam lá e falavam assim, você ficou louca, você com problema de coração engravidar. Alguns médicos chegavam e falavam, você tem que abortar essa criança, porque senão você vai morrer. E aí a Vanessa firmemente ali na convicção católica, não vou abortar, porque isso aqui é uma vida. Mas se você não abortar, você vai morrer. E aí ela falava, não, eu sou católica, eu sou cristã, não posso fazer isso. E aí uma enfermeira que disse que inclusive era catequista, chegou e falou, viu, eu também sou católica, mas nesse caso aí você tem que abortar. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, coitada das crianças que é catequizando dessa mulher, porque está aprendendo tudo ao contrário da igreja. E aí ela sofreu todo tipo de pressão psicológica para tirar a criança. E aí o que é o povo botando o joelho no chão e rezando, oferecendo terço, oferecendo missa, se colocando na presença do Senhor. Senhor, conceda a graça. Se for da tua vontade, conceda a graça. E aí conseguimos, pela oração, pela misericórdia de Deus. Ela grávida, fizeram a cirurgia no coração, colocou o que tinha que colocar lá na válvula. Está aí ela, a menina, sendo gestada, todos bem.
Aspira cuidados? Lógico, não é porque concedeu a graça e está cheia de graça que agora vai exagerar. Não, precisa ter cuidado também, para cuidar da graça de Deus. Mas está lá, pela oração. Não precisou tirar a criança, não precisou ceder à pressão médica, não morreu por causa da cirurgia, a criança não morreu, porque quando fizesse a cirurgia do coração, a probabilidade da criança morrer também parece, se não me falha a memória, de 90%. Está lá a criança crescendo sadia. Por quê? Porque a comunidade se reuniu para rezar por aquela mulher, por aquela família, por Inai não ficar sozinho com as 2 crianças que eles têm. Um outro exemplo foi na época do seminário. Tem um amigo padre, hoje ele é padre, graças a Deus, mas ele foi vítima de injustiça dentro do seminário. E aí a gente aprende, né, que a corda estoura para o lado mais fraco. Então, o seminarista sempre vai ser culpado de tudo. E aí, diante dessa injustiça, ele foi ameaçado de ser mandado embora do seminário. E a gente falou, mas é injustiça, não tem por que ele ser mandado embora. E aí a gente começou a rezar. Todo mundo que eu conhecia, eu já mandava. Você tem rezando por alguma coisa? Tô não. Então, tó esse nome e reza por ele. Ah, mas por o quê? Não interessa, só reza. E aí foi mandando, mandei para um monte de gente, para o grupo de seminário, um monte de gente. Reza. A treta aconteceu por volta das 2h30, 3h. 6h da noite ele mandou mensagem, não vou ser mandado embora. Perceberam o erro. E o tanto de gente que rezou por aquele menino não está escrito. Para que aquela injustiça caísse por terra. Então, nós precisamos recuperar essa vida espiritual que a gente se coloca em oração diante de qualquer coisa. Mas quando acontece uma situação, antes a gente vai lá chorar as pitangas ou vai publicar um texto que estamos indignados, uma nota de repúdio. Mas a gente não vai dobrar o joelho para rezar. Tudo que a gente está vivendo hoje, às vezes é porque falta a nossa vida de oração. Se a igreja está do jeito que está, se o país está do jeito que está, é porque falta a vida de oração. Porque nós não estamos sendo cristãos de verdade, que se coloca na presença de Deus. E o sinal é tão claro, porque quando viemos à missa, quantas vezes nós já falamos que quando chegar à missa nós temos que fazer silêncio, para se colocar na presença de Deus, para começar a alma a se conectar com a misericórdia divina. Mas aí a gente chega na missa e fica conversando. No meio da missa a gente fica conversando. E aí, como que a gente tem vida espiritual ao longo da semana, se o momento mais importante da nossa semana, que é a missa, a gente não valoriza? A missa é esse diálogo com Deus. Nós rezamos com Deus quando estamos na missa. Só que aí a gente também não participa. A gente não abre a boca para responder. Para conversar antes da missa, temos boca. Mas na hora da missa, que para nós respondermos o mistério da fé, a gente fica quieto, fica de lábio cerrado. E não fala, não responde, não canta, não participa. Mas a missa é um diálogo com Deus, a missa é uma oração, a missa é uma intercessão. Quando nós estamos na missa, tudo tem que estar na missa, inteiramente temos que estar na missa. De novo, é o momento mais importante da nossa semana, é estar na presença de Deus, presentificando diante dos nossos olhos o sacrifício de nosso Senhor, aquilo que aconteceu lá no alto da cruz, sendo trazido diante dos nossos olhos. E quantas pessoas na hora mais importante da missa, que é a consagração, vão no banheiro, vão beber água e perde. Ontem aconteceu isso. E aí é doido, porque é dentro de nós momento de desabafo do coração do padre. Fala que eu te escuto, vocês escutam agora. Você fala. Aí você está aqui fazendo a consagração. Aí quando você ergue a cabeça, você vê a pessoa saindo. Você fala, vixe Deus, a gente falou tanto, será que tem que desenhar da próxima vez? Porque mesmo falando, continua fazendo errado. Continua abandonando o mistério do altar para ir no banheiro para beber água. A gente tem que fazer sacrifício. E por que não fazer sacrifício de aguentar? Não, Senhor, eu estou com sede, mas eu não vou beber água porque eu te amo e quero estar na tua presença na missa. Eu quero ir no banheiro. Se você tem problema de incontinência urinária, vai. Mas eu acho que não é todo mundo que tem esse negócio, né? É poucos os que têm esse negócio. E se você tem, você senta perto da porta, que aí você não chama atenção quando você vai. Mas não, eu vou segurar, Senhor, e vou segurar porque eu te amo e porque eu quero estar na tua presença. Isso é vida de oração. Isso é estar na presença de Deus. Então, irmãos,
vamos nos educando, vamos melhorando a nossa participação na missa, não ser uma participação mensal, mas ser uma participação semanal, e talvez participarmos uma vez mais durante a semana. Vamos melhorar a nossa participação dentro da missa, prestar atenção em tudo que acontece, responder, cantar. Ah, mas eu não sei cantar. Se você escuta a primeira parte, a segunda parte você consegue cantar. Ah, mas eu não sei cantar. Então em casa, em vez de ficar escutando funk, põe lá umas músicas da igreja. E aí você vai aprendendo a cantar. Mas para participarmos cada vez melhor do mistério do altar. A vida de oração está aqui, nesse altar. A vida de intercessão está aqui, neste altar. Então a gente precisa recuperar essa vida espiritual. Vida espiritual não é de gente ignorante. Vida espiritual não é de gente que já não sabe mais, não confia mais. É o contrário. Vida espiritual é de quem quer estar mais perto de Deus. Vida espiritual é de quem sabe que só pode confiar nele. Vida espiritual é de quem sabe que só Deus pode fazer todas as coisas. Ontem celebrávamos Santa Teresa. A máxima mais conhecida dela: tudo passa, só Deus basta. Quem tem vida espiritual, quem se coloca para rezar, para fazer uma novena, para rezar o terço todo dia, para vir à missa e participar da missa e talvez durante a semana fazer a experiência da comunhão diária, entende que só Deus é que basta. Tudo passará, tudo acabará, mas Deus sempre bastará. E é Ele que é o sustento de nossa vida. Que Deus nos ajude, peçamos esta graça de termos uma vida espiritual consistente com o nome que carregamos. Se somos cristãos, que tenhamos uma vida espiritual de cristão. Peçamos esta graça ao Senhor.